O governo brasileiro chamou a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos de sequestro. Essa declaração foi feita nesta terça pelo embaixador do país durante reunião do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos. Em sua fala, o diplomata manteve a linha adotada pelo Planalto e também condenou os bombardeios realizados em território venezuelano, afirmando que as ações ultrapassaram uma linha inaceitável e representam uma afronta gravíssima à soberania do país vizinho. Por fim, o embaixador defendeu que só um processo eleitoral resolveria a situação do país por meio do respeito à vontade popular. Chamar o Luiz Felipe Dávila, está com a gente aqui no estúdio. Dávila, a gente precisa olhar para toda essa situação, encarando também a maneira como as lideranças se manifestam, né? Se utilizam de alguns jargões, algumas palavras para classificar a maneira como eles olham, enxergam e interpretam essa situação. O Brasil chamou de sequestro a ação norte-americana e a captura de Nicolás Maduro. Enfim, o que isso tem a ver com a maneira como o Brasil encara essa ação? Caniato, o uso da força sempre é legítimo quando se trata de um ditador que judiou tanto o país, como foi o caso de Nicolás Maduro. Nós tivemos mais de 20% da população venezuelana imigrando por causa da fome, da perseguição política e da miséria. Nós temos uma população na Venezuela que mais de 90% vive em estado de pobreza e miséria. Isso tudo mostra o que foi a ditadura bolivariana. Torturou, estuprou, prendeu pessoas que apenas discordavam de viver sob a ditadura bolivariana. Isso mostra que o uso da força é legítimo para retirar pessoas como Maduro. Segundo ponto, a população da Venezuela tentou por todos os meios democráticos tirar Maduro do poder, mas ele frauda eleições, ele prende candidatos da oposição, ele impede que líderes da oposição disputem a eleição, porque ele sabia que ele ia perder. E mesmo assim, na última eleição presidencial em 2024, o líder da oposição, Edmundo González, venceu as eleições com mais de 70% dos votos. Então, o que a Venezuela precisa hoje não é de eleição, é o reconhecimento legítimo de um presidente que foi eleito pelo povo venezuelano em 2024. É Edmundo González e Maria Corina Machado que tem que fazer essa transição agora. Não é óbvio que não podemos ter eleição imediatamente num país que vive sob esta ditadura que tem que ser desmantelada. Agora, a pior coisa que pode ter ocorrido, Caniato, foi legitimar o mandato da vice-presidente da República, que é parte desta ditadura, que fez parte das torturas, das prisões, que validou todas as decisões arbitrárias de Maduro. E ontem mesmo, os coletivos, que é essa tropa de choque do regime ditatorial, já estavam nas ruas perseguindo pessoas que lutam pela democracia e pela liberdade. Já estavam prendendo pessoas. Ou seja, não podemos fechar os olhos. No momento desse, após remover um ditador, a última coisa que a Venezuela precisa é de empoderar uma ditadora para ocupar o lugar. Pois é, os nossos comentaristas analisam as falas do embaixador brasileiro na reunião do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos. Vamos ao Rio de Janeiro? Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. O embaixador também disse que a captura de Nicolás Maduro foi um sequestro, um termo que acabou pegando relativamente mal, muitas críticas nas redes sociais, e aí ele faz uma análise sobre qual seria o caminho para a democracia. O embaixador defende um processo eleitoral. Só isso respeitaria a vontade popular. Aí é preciso olhar também para a eleição que foi feita, né? Edmundo González não poderia ser essa pessoa para conduzir esse processo? Bem-vindo. Não poderia. Para essa turma, ele não serve, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu sugiro que a gente faça um exercício de imaginação. Se ao invés de ter sido capturado pelos Estados Unidos, vamos imaginar que o Maduro tivesse sido derrubado por um movimento popular
do povo venezuelano. O que a esquerda brasileira estaria dizendo agora? É fácil adivinhar. Golpe de Estado. É isso que a esquerda estaria dizendo. Porque o problema não foi a forma da retirada do Maduro. O problema para a esquerda foi a retirada do Maduro. O que a esquerda queria e ainda quer é a manutenção da dinastia Chaves até a eternidade, porque essa é a mentalidade socialista. Eleições para os socialistas são apenas um meio para que eles cheguem ao poder e não saiam nunca mais. Mas em um ponto, a gente precisa tirar o chapéu para os socialistas. Só a esquerda consegue transformar as maiores reservas de petróleo do mundo em fome e miséria. A reunião da OEA em destaque aqui na abertura de Os Pingos nos Is. O Diego Tavares também está com a gente ao vivo, vai trazer suas análises, suas impressões. Diego, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O Brasil, mais uma vez, condenando a ação norte-americana, fala em afronta a soberania da Venezuela, e aí o uso de uma palavra, de um termo que deixou muitas pessoas ressabiadas. Os Estados Unidos sequestraram Nicolás Maduro. Enfim, queria que você discorresse a respeito de mais um posicionamento do embaixador brasileiro. Pois é, Caniato, pisou numa casca de banana o nosso corpo diplomático mais uma vez. Boa noite a você, aos meus colegas de bancada e a toda a nossa estimada audiência aqui dos Pingos nos Is. Caniato, o termo sequestro, nesse caso, importa, até porque nós não estamos falando de uma conversa de bar, nós estamos falando de uma representação institucional diplomática do Brasil perante uma organização que tem a sua relevância no debate internacional. Ao dizer que os Estados Unidos sequestraram Nicolás Maduro, o nosso embaixador ele não só pontua a posição brasileira já manifestada, inclusive pelo próprio presidente da República, de que houve violação do direito internacional. Eles acusam as autoridades norte-americanas de um crime comum, um crime banal, algo que inclusive é crime em praticamente todos os países do mundo. Então eu acho que, por se tratar de um diplomata, de um corpo diplomático que, a despeito da insignificância que tem ganhado, considerando os últimos episódios em relação ao nosso país e nações estrangeiras, ainda se diz integrante de um corpo diplomático de relevância no mundo. Então, o uso de terminologias enfim, teria que ter mais atenção ao uso de determinadas terminologias. Mas o fato é que os dias estão se passando e eu, infelizmente, tenho chegado à conclusão de que toda essa operação norte-americana não adiantou de absolutamente nada. Não adianta nada retirar Maduro do poder e permitir que continue o regime chavista esmagando adversários em território venezuelano. O Clube dos Cinco ainda se encontra no poder, como meus colegas pontuaram muito bem. A vice-presidente, que foi alçada ao cargo pelo chavismo, está lá. Seu irmão controla a Assembleia Legislativa venezuelana. Então, esse movimento, até o presente momento, não teve, sob o aspecto dos valores democráticos, qualquer efeito positivo ao povo venezuelano. O mundo ainda segue atento para saber o que vai ser o futuro da Venezuela. E aí, nós temos aí um certo conflito das narrativas das autoridades norte-americanas, porque Marco Rubio disse que só foram até lá para cumprir um mandado de prisão de um criminoso que já era indiciado pela justiça norte-americana desde 2020. Mas o próprio Donald Trump rechaça a possibilidade agora de realização de novas eleições no país. Também recusa-se a aceitar que Maria Corina Machado assuma o poder, ou que Edmundo Gonzalez, que foi o real vitorioso das eleições, assuma o poder. Então nós temos uma crise instalada nesse day after da Venezuela e o mundo todo talvez se frustre muito se pensar que os Estados Unidos serão os grandes bastiões da democracia no país nesse momento. Eu arrisco aqui um palpite de que não é remota a possibilidade de que a Venezuela siga imersa em uma ditadura sanguinária, em uma ditadura chavista, em uma ditadura nos exatos moldes que se encontrava enquanto Maduro se encontrava no poder. Ou uma ditadura light, né? A gente utilizou tanto o termo light nos últimos meses. Dávila, esse é um exercício importante a ser feito nessa provocação do Diego. Não adiantou nada a ação norte-americana, os irmãos Rodrigues agora estão comandando o país. Qual será o futuro da Venezuela, Dávila? Essa é a grande questão.
Os Estados Unidos não podem legitimar a continuidade no poder desta quadrilha. São membros dessa quadrilha que estavam no poder, continuar no poder e governar em nome do povo venezuelano. O que nós precisamos é um governo que representa legitimamente a vontade da Venezuela livre, da Venezuela democrática. E a voz que representa isso é Maria Corina Machado. A voz que representa legitimamente a vontade dos venezuelanos que desejam a democracia de volta no seu país é Edmundo González, vencedor das últimas eleições presidenciais, na qual o Brasil não reconheceu. Portanto, é hora de mobilizarmos as forças democráticas e mesmo os Estados Unidos para legitimar aqueles que são os legítimos representantes dessa transição democrática. E aí sim, usar o poderio militar, econômico, humanitário dos Estados Unidos para respaldar esses líderes democráticos. Somente com a volta da liberdade, da economia de mercado e da democracia, a Venezuela será capaz de reconstruir o país e voltar a ser um grande país na América do Sul, como foi antes da Revolução Chavista. Mota, quais aspectos dessa discussão você gostaria de destacar? Trump disse na coletiva de sábado que Corina Machado não tinha o respeito da população para tomar frente nesse processo. Delcy Rodrigues chegou a mencionar que colaboraria com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo acaba se colocando como a sucessora de Nicolás Maduro, inclusive enaltecendo a gestão Maduro. Estaria ela fazendo um jogo duplo para não perder também o controle das instituições como Forças Armadas e etc.? É o que dizem algumas pessoas muito bem informadas, Caniato, com quem eu conversei. Segundo a versão que eu acho que é a mais sólida, a Delcy e o irmão estariam por trás da entrega da cabeça de Maduro. Aconteceu uma operação de captura, mas essa operação precisou da colaboração de pessoas de dentro do regime. E essa colaboração teria vindo da Delcy e do irmão dela, que é presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. É evidente que não houve uma troca de regime. O que houve foi a captura de Nicolás Maduro. Eu não tenho nenhuma ilusão a respeito de política, muito menos da política americana. Se os Estados Unidos fizeram isso, eles fizeram para resolver algum problema ou alguns problemas dos Estados Unidos. Eu nunca achei razoável, nós conversamos sobre isso várias vezes aqui, que os Estados Unidos conseguissem trazer a democracia à Venezuela com uma operação militar, por mais poderosa que seja essa operação. Não vejo como é possível hoje, em uma operação militar de semanas ou de meses, você remover todo o aparato chavista. Esse aparato hoje domina completamente toda a organização militar da Venezuela, domina as polícias, tem um corpo de milícias populares espalhados pelo país inteiro e domina também todo o judiciário. Então, o único paralelo que eu consigo fazer para a situação da Venezuela é o da Alemanha nazista, no pós-guerra, onde os aliados fizeram um processo de desnazificação da Alemanha. Isso envolveu ocupação militar, isso envolveu tribunais, é um processo que leva anos. Eu não vejo possibilidade disso acontecer agora, até porque os Estados Unidos não teve o apoio da maioria dos países. Os Estados Unidos foram criticados, inacreditavelmente criticados por uma violação da soberania da Venezuela. E isso, no momento em que eles estão dizendo que fizeram simplesmente a captura de um criminoso e que não mexeram no establishment político da Venezuela. Ainda assim, eles estão sendo acusados de interferência, de violação de soberania. Imagina se os Estados Unidos se colocam como um poder ocupador que vai reformular as instituições para trazer a democracia da Venezuela. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o sonho de todo mundo que tem o cérebro no lugar. Eu não duvido nada que essa é a aspiração da maioria dos venezuelanos
Eu só não vejo nenhuma forma prática de se fazer isso. Eu ainda não conversei com ninguém que me apontasse um caminho. É lógico, a gente pode dizer que Maria Corina é a líder natural da Venezuela, que o Edmundo foi eleito, qualquer um deles que voltar para a Venezuela amanhã e não tiver uma escolta 24/7 de forças especiais, não vai conseguir sobreviver, quanto mais comandar o país. Pois você quer fazer um complemento, Dávila? Não, o exemplo que o Mota trouxe é justamente aquele que eu defendo, exatamente o que aconteceu na Alemanha nazista. Houve uma ocupação das forças democráticas, legitimaram a volta da Alemanha democrática, escolhendo o grande líder da democracia alemã, aquele que não compactou um segundo com o nazismo, que era Konrad Adenauer. Ele era o representante legítimo de uma Alemanha democrática. E foi justamente respaldado pelo poderio da França, Inglaterra e dos Estados Unidos que ele conseguiu começar as reformas de desnazificação da Alemanha, restaurar a democracia, aprovar uma Constituição democrática e começar a fazer com que a Alemanha se tornasse novamente um país democrático. É a mesma coisa que precisa acontecer na Venezuela. Hoje, só há um representante legítimo desta Venezuela democrática, Maria Corina Machado e Edmundo González. É a única dupla hoje que é legitimamente reconhecida pela população venezuelana como o verdadeiro defensor da democracia. Portanto, é o respaldo internacional a esses dois líderes que podem começar a reconstrução, sim, gradual, da democracia na Venezuela e o fim do bolivarismo. Não há como fazer isso com uma liderança que tem um passado inteiramente ligado à ditadura chavista. Jogo rápido, só para não perder esse ponto da discussão, Dávila. Então, para você é besteira, é bobagem defender eleições nesse momento? Sim. Não, precisa empoderar os dois líderes democráticos, fazer a transição e só convocar a eleição, exatamente como aconteceu com a Alemanha Ocidental. Konrad Adenauer assumiu o poder, fez a Constituição, desnazificou o país e somente aí teve eleições. E nessa eleição, evidentemente, ele acabou vencendo durante muito tempo e foi talvez o primeiro e grande primeiro-ministro da Alemanha do pós-guerra. Agora, Diego, vai ser um processo muito complexo, né? A gente está falando de um regime que comanda o país por décadas, instituições completamente contaminadas por um regime corrupto. O que está no horizonte? Certamente um caminho muito longo, né? Sem dúvida, Caniato, a preocupação do Mota é muito pertinente nesse sentido. De fato, quando uma ditadura se instala por décadas em um país, não é só os postos que deveriam ser objeto de eleições que se tornam postos contaminados. Todos os demais postos de poder do país, às vezes alguns, inclusive, com cargos vitalícios, também acabam se tornando parte do sistema, parte do regime. Mas nós temos experiências recentes e positivas no sentido de descontaminação de instituições. É exemplo do que está acontecendo na Argentina, com a eleição de Javier Milei. Por lá também nós tivemos décadas do peronismo, do kirchnerismo, e claro, não dá nem para comparar o grau da ditadura de Maduro com o autoritarismo também do peronismo, do kirchnerismo. Mas Javier Milei tem conseguido, na Argentina, tirar o espírito peronista que pairava sobre as instituições. Dizia-se que nas últimas eleições, as eleições do parlamento argentino, ele teria muitas dificuldades, não conseguiria eleger maioria, mas ele pegou o mundo todo de surpresa, formando ampla maioria do seu partido no parlamento. Talvez, não é demais sonhar que a Venezuela consiga seguir pelo mesmo caminho. Como Dávila disse, com dois líderes da Venezuela democrática, evidentemente eleitos pelo voto popular venezuelano, talvez tanto o Edmundo González quanto Maria Corina Machado consiga uma conversão das autoridades
que se encontram no poder, ou até mesmo a remoção de outras que estejam ainda ligados ao regime de Nicolás Maduro, ao regime chavista. O fato é, um primeiro passo tem que ser dado. Nós esperávamos que esse primeiro passo fosse a deposição de Maduro, mas como eu disse aqui nessa edição de hoje do Pingos nos Is, talvez nem esse primeiro passo tenha sido dado, porque como nós estamos repetindo aqui, reiteradamente dizendo aqui ao longo dessa edição, o regime de Maduro segue no poder, só caiu um dos dedos. As mãos ainda continuam ali operando, todos os campos operacionais do chavismo seguem a toda, inclusive algumas autoridades militares disseram em pronunciamento público ao povo venezuelano, vida que segue, continuem as suas atividades normalmente, o país continua. Claro, talvez tenha um pequeno grau, um maior grau de relacionamento com os norte-americanos a partir de agora, mas o fato é que o povo segue esmagado por um regime que tornou mais de 90% da população venezuelana pobre, que colocou mais de 70% dos venezuelanos na pobreza, que faz com que crianças tenham que procurar comida nos lixões ao longo do território do país. Então, eu não vejo nem esse primeiro passo tendo sido dado até o momento. Os Estados Unidos precisariam se posicionar de forma mais enfática no sentido de que a sua ação não foi só para capturar um narcotraficante, foi também para tentar restaurar a qualidade de vida do povo venezuelano. Aí sim eu tenho certeza que a ação de Trump passaria, talvez até a ganhar um pouco mais de apoio ao longo dos próximos meses por demais países.